meus prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a bondade e a misericórdia divina, a oportunidade que nos é dada do estudo e de nos reunirmos nessa casa, que tanto tem nos ajudado, contribuído com o nosso esclarecimento, com a nossa paz, com o nosso equilíbrio ao longo dos anos. Queremos, Senhor, nesse instante, agradecer ao Senhor a alegria e a bênção de estarmos aqui e rogar-lhe que derrame suas bênçãos generosas sobre todos nós, em especial, Mestre, nos ajudando nos estudos da tarde, de maneira que não nos falte a inspiração e a proteção dos nossos irmãos maiores, bem como também para que todos nós possamos guardar em nossos corações as lições valiosas que iremos receber. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciar o estudo evangélico da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E no nosso estudo de hoje, nós iremos nos concentrar no item de número 4, intitulado Os Infortúnios Ocultos. É um texto, meus irmãos, do Codificador, belíssimo, que nós vamos proceder à leitura e depois vamos iniciar os comentários. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças àquela boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe faltarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam,
nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Não te parece bastante? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos artesanais. Essa última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Ao que ela disse: silêncio, ordena-lhe a senhora, não diga nada a ninguém. Falava assim Jesus. Passamos a palavra ao nosso estimado amigo Sr. Evandro, para que ele inicie os comentários da tarde. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme já foi informado, nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo nos ensina, dentre outras coisas, a fazer o bem sem ostentação. E isso o próprio Jesus nos aconselhou quando ele deixou registrado por São Mateus: tende cuidado em não praticar boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa, vos recompensará. São dos Regis de São Mateus, capítulo 6, versos 1 a 4. Meus irmãos, são ensinamentos em que Jesus nos adverte que quando praticarmos o bem ou ajudarmos as outras pessoas, para sermos cuidadosos e não fazermos com ostentação, porque se o bem for feito
com o único objetivo de demonstrarmos aos outros que somos caridosos, nós não estaremos sendo bem vistos aos olhos de Deus. Isso ele deixa claro nos explicando que quando dermos uma esmola ou ajudarmos a alguém, para fazermos de maneira simples, em silêncio, sem fazer propaganda do bem que estamos fazendo, porque se fizermos propaganda, estaremos agindo como aqueles que não merecem crédito, os falsos e os hipócritas, aqueles que fazem o bem ostentosamente nas igrejas e nas ruas, para serem louvados pelos homens, esperando ser reconhecido como pessoas caridosas. Jesus nos aconselha que quando ajudarmos alguém, que não saiba a nossa mão esquerda o que faz a mão direita, para que a ajuda seja feita em segredo, sem propaganda, pois só assim seremos recompensados por Deus. É o que a lição que estudamos nessa tarde nos ensina sobre a piedade e a compaixão. A piedade e a compaixão são duas essências divinas que estão ligadas diretamente à caridade e aos infortúnios ocultos, ou seja, ligados à infelicidade que não se mostra e aos sofrimentos silenciosos que a generosidade descobre. Um espírito que se identificou, um espírito superior que se identificou com Miguel, numa mensagem desse mesmo capítulo, no item 17, ele nos fala que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, porque ela é irmã da caridade que nos conduz a Deus. E nos pede que deixemos que o nosso coração se sensibilize diante das misérias e dos sofrimentos dos nossos semelhantes, porque nossas lágrimas, ou seja, nossos sentimentos de piedade, são o alívio que jogamos nas suas dores e sofrimentos, amenizando a tristeza. Meus irmãos, essa orientação é muito importante, porque nesse momento que vivemos aqui na Terra, nós podemos perceber que o sentimento de compaixão e piedade está se tornando cada vez mais raro entre nós. Muitos estão preocupados com as coisas materiais, fontes de grandes preocupações, procurando se afastar dos problemas alheios, principalmente com relação à parte moral e espiritual. É por isso que muitos, mergulhados em suas necessidades materiais, se distanciam da necessidade dos seus irmãos, escondendo-se muitas vezes na indiferença, a fim de poupar em si mesmos o envolvimento com os outros. Infelizmente, quando isso acontece, nós deixamos o egoísmo falar mais alto em nossos corações. E aí a nossa vida em sociedade não passará de uma convivência falsa, superficial, imediatista, insignificante, sem maiores vínculos de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. O sentimento se apaga. E quando o sentimento se apaga, o coração, que é a fonte do sentimento, se esfria.
Esfriando o coração, que é a fonte do sentimento, o homem se torna insensível, frio e egoísta, avançando para a impiedade, se distanciando de todos, vivendo exclusivamente para si. Por isso que a lição da tarde procura nos ensinar que se não houver um relacionamento saudável e edificante com o próximo, relacionamento esse que favorece a amizade e a convivência como irmãos, os nossos sentimentos se corrompem, se danificam e os objetivos da vida perdem o seu maior significado. Por isso que Jesus nos aconselhou: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Amai como gostarias de ser amado. Fazei aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Ou seja, se amarmos o nosso próximo como gostaríamos de sermos amados, todos os nossos problemas se afastam, porque através da piedade, da compaixão e da generosidade, nós vamos dar os primeiros passos para a nossa paz e o nosso bem-estar pessoal. Isso fica claro na lição, porque qual maior alegria que essas virtudes nos proporcionam, senão a compensação quando conseguimos levar coragem e esperança a um irmão que sofre. Quando somos capazes de participar dos sofrimentos alheios, os nossos sofrimentos não parecem tão importantes. Quando repartimos atenção com os outros, desaparece todo o vazio para lamentações. Isso porque, quando a ajuda é espontânea, através da generosidade, aprendemos a sacrificar os nossos interesses, principalmente os inferiores, abrindo nosso coração ao bem. Isso porque, quando a ajuda é espontânea, tudo melhora para nós. É por isso que o Espírito Emmanuel nos alerta em uma mensagem, que devemos dar em favor dos nossos semelhantes o auxílio constante em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e esclarecimento, entendimento e carinho. Porque aliviar os males alheios, sejam eles de que maneira for, ainda é o melhor meio de nos libertarmos de nossos grandes inimigos, o egoísmo, o orgulho e a ostentação. Que pensar com amor em nossos irmãos e levar-lhes sempre o nosso auxílio quando ele for requisitado, é o maior bem que podemos fazer a nós mesmos. Pois todo auxílio prestado de boa vontade é a forma exata de entrarmos em contato direto conosco mesmos e nos reabilitarmos de débitos contraídos no passado. Que se formos requisitados para levar o nosso auxílio a quem quer que seja, quer em palavras ou em atos, que não devemos parar para indagar se devemos ou não atender, porque o que importa é a ajuda. As consequências não. Ele assim nos alerta, porque estender o auxílio ao nosso próximo, como ele for requisitado,
é o maior bem que podemos fazer a nós mesmos, conforme já falamos. Porque todo auxílio prestado de forma de boa vontade é a forma exata de darmos sinais de evolução espiritual e de demonstrarmos que o que Jesus nos ensina é o que se encontra interiorizado em nosso coração e que com certeza receberemos de volta através da lei de causa e efeito, onde o que se planta se colhe. Fica claro na lição que estudamos que a piedade é uma das principais essências da caridade. É por isso que os espíritos superiores nos alertam que com a caridade e todos os seus frutos, nós temos nas mãos a chave que abre todas as portas para a nossa felicidade futura, porque todo aquele que é caridoso entendeu as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. São Vicente de Paulo, numa mensagem belíssima do Livro dos Espíritos, ele nos fala também: sede caridosos, praticando não apenas a caridade, que tira do bolso a esmola que dais friamente àquele que ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgente para com o defeito de vossos semelhantes. Sede doces e benevolentes para com todos que são inferiores. Sede doces e benevolentes mesmo com relação aos seres mais insignificantes da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Ou seja, é a caridade colocando acima de todas as coisas o amor ao próximo, conforme Jesus nos ensina. Porque no amor ao próximo está representado a principal característica de todos aqueles que ajudam com amor, visto que é no amor e no respeito ao próximo que resume toda a lei e os deveres de obrigação moral dos espíritos que desejam realmente evoluir. É por isso que os espíritos nos aconselham que devemos amar a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a nós mesmos. Numa página belíssima de Emmanuel, no livro Mãos Marcadas, ele deixa claro para nós que todos podemos ajudar. Ele nos fala: a caridade não é trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente preso à abastança material. É sobretudo amor, auxílio e doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se és rico de saúde, não te esqueça da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual te felicita o raciocínio, não esqueça do irmão que reclama o teu concurso para melhorar-se. Se possuis a fé, ajuda ao descrente, dando-lhe o testemunho de toda a renovação espiritual. Se recebeste o dom da alegria, não te esqueça do triste e procura amparar, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser rico em ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais
pode ser rico de talentos do Espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho, como também o homem moço pode ser rico de disciplina e boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procura a tua fortuna e espalha em bênçãos. A vida te compensará infinitamente cada gesto de amor que colocares na alma dos semelhantes, auxiliando-os de algum modo. Deus é o nosso Pai de ilimitada misericórdia, mas também de infinita riqueza. Na condição de seus filhos, distribuamos os recursos que a vida nos empresta em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Emmanuel. Então, Emmanuel deixa claro para nós que não existe aquele que não pode ajudar. Se a pessoa, muitos falaram, eu não ajudo porque eu não tenho por onde, eu não tenho nem medo de me sustentar, mas uma palavra de carinho, um abraço amigo, ser bom pai, boa mãe, bons irmãos, tudo isso é caridade, porque, afinal de contas, nós não viemos aqui como espíritos encarnados, como se estivéssemos numa coluna de ferro. Nós viemos aqui para evoluir moral e espiritualmente. Isso é o que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao Lucas para ele dar continuidade. Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus continue a nos amparar. Hoje pode ser que a voz falhe um pouquinho aqui por conta de uma gripe, mas acho que vai dar certo, tá? Peço um pouquinho a paciência de todos. Vamos lá. Essa passagem, meus irmãos, do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente pode falar que talvez seja uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Ela é tão bonita que ela, a partir do momento que a gente lê mais de uma vez, relê, escuta sobre ela, é como se a gente participasse, a gente enxergasse o que Kardec traz para a gente nesse texto. É como se ele fizesse para a gente uma projeção de um filme, que a gente então consegue ver direitinho e imaginar. Pode? A gente consegue, meus irmãos, como se fosse ver um filme e entender claramente a mensagem que ele nos traz. E para a gente, então, fazer esse esforço de compreensão, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos reler explicando passo a passo, para que a gente tire o melhor proveito possível dessas lições valiosas. O texto começa dizendo assim para a gente: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Então vamos entender. Há alguns meses atrás, nós vivemos aqui no Brasil uma situação, todos aqui devem se lembrar, ocorrida lá no sul, especialmente lá no estado do Rio Grande do Sul, onde, em decorrência de chuvas muito volumosas, acima da média de qualquer previsão, estabeleceu-se um cenário dificílimo, de enchente. Inúmeras pessoas perderam suas casas, as ruas foram tomadas por água e lama, conforme a gente viu aí na televisão, nas redes sociais, enfim, nos meios de comunicação. O que aconteceu então? Uma onda de solidariedade, de piedade,
tocou o coração, né, do povo brasileiro, e a gente então viu as mais diversas iniciativas de ajuda e de colaboração. Pessoas que fizeram doações em dinheiro, algumas que saíram da sua rotina, do seu conforto doméstico e foram até o local ajudar na limpeza, no socorro, na busca de vítimas. E em virtude de todo esse esforço, somado ao esforço das autoridades, nós conseguimos minimizar um quadro que seria muito pior. Vocês imaginem, por exemplo, se desse ali um surto de cólera, que é o que acontece em áreas atingidas por enchente, né? Ou de peste bubônica. Aqui é um perigo. Toda a área que é atingida por enchente precisa passar por uma limpeza, uma higienização quase que imediata, porque do contrário são doenças infecto-contagiosas que levam ao óbito e trazem uma série de transtornos. Essa é a primeira parte da nossa mensagem, ou seja, felizmente, muitos de nós já somos tocados e damos alguma colaboração quando grandes calamidades, quando grandes desastres ocorrem na coletividade, até porque a gente pensa o seguinte: e se eu estivesse no lugar deles? O que eu gostaria? Será que eu gostaria de alguém que viesse aqui com água limpa, um rodo, né, e um desinfetante para limpar a minha casa? É o que a gente pensa na hora. Pois bem, só que a mensagem vai além e vai dizer assim para a gente: mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um leito miserável sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Ou seja, meus irmãos, o que é que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus está ensinando aqui para a gente? Olha, além dos desastres e das necessidades coletivas, todos nós deveríamos fazer o exercício de prestar atenção e de procurar inúmeros desastres particulares que estão acontecendo quando? Agora, nesse exato momento. Pessoas, se a gente for aqui, quem for profissional da saúde, por exemplo, vai relatar para a gente de inúmeras pessoas que chegam nas casas de saúde e que às vezes não tem um familiar para fazer companhia, para prestar a mais simples assistência. Às vezes oferecer isso aqui, ó, um copo d'água, para quem está enfermo e não consegue se mover. Vai depender ali da enfermeira, né, de um profissional que tem boa vontade. Inúmeros irmãos nossos estão passando por necessidades de toda ordem, e mesmo com o avanço das redes de proteção social, da assistência social, não duvidemos, ainda existe muita necessidade. Ainda existe muita. E aí, a partir desse apelo, nós vamos ver aqui um exemplo de uma mulher louvável por sua postura cristã. O que essa mulher fazia alguns séculos atrás, conforme a gente vê na narrativa de Kardec, e até mesmo pelo fato dela usar, conforme a história conta, uma carruagem como armazém dos víveres que ela levava àqueles que precisavam, nós vamos ver aqui um exemplo maravilhoso, que vai gravar no nosso coração. Vamos lá. Quem é essa mulher, de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Então, uma mãe e sua filha, embora tivesse uma condição muito boa, financeira, social, inicialmente vestia uma de suas roupas mais simples, que não era nenhuma roupa rasgada, nenhuma roupa, né? Simplesmente uma roupa simples, sem luxo. Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida. Então ela entra numa casinha muito simples e é conhecida, pois que logo na entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada,
refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. Então vejam só, quando ela surge naquela casa, eis que eles recebiam ali novamente a visita de quem? Da alegria. Imaginem, meus irmãos, a gente chegar num lugar e as pessoas se alegrarem com a nossa presença. Meu Deus, que bom que você chegou. Era como as pessoas reagiam à chegada dela. Traz o de que necessitam, temperado, ou seja, condimentado, de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem se envergonhar. Então ela ia até aquela casinha, levava ali o mantimento, levava os víveres, atendia as necessidades materiais daquele grupo familiar, composto ali por uma mãe e várias crianças, né? Agora ela não levava só isso. Ela não simplesmente pegava, batia na porta, deixava lá, toma, trouxe aqui para vocês. Não. Ela levava algo muito mais valioso, que é o que a gente tanto sente falta, meus amigos, que é o carinho, que é a atenção, que é a generosidade. Ela temperava, condimentava cada item que ela entregava de meigas e consoladoras palavras, ou seja, diante de uma criancinha, como que ela se referia? Ei, filhinho, você tá bom? Vem cá dar um abraço na tia, né? Que saudade sua, como é que seu cabelinho tá bonito hoje? Que roupinha bonitinha, limpinha, quem te deu essa roupa? Né? Quem que arrumou essa roupa para você? Enfim, ela tinha carinho, tinha amor naquilo que ela fazia. E tudo isso fazia com que eles aceitassem a ajuda o quê? Sem se envergonhar. Porque ela ajudava sem humilhar. O que é alguém nos ajudar sem nos humilhar? Não esperar gratidão. Não pedir a gente uma retribuição. Não esperar da gente algo em troca. Simplesmente nos ajuda, dando aquilo que está ao alcance, e a gente fica completamente o quê? À vontade. Obrigado, meu amigo, pela ajuda que você me deu. É isso, ajudar sem humilhar quem ajuda, quem recebe a ajuda. E aí descreve um pouco mais do quadro da família. Vejam só. O pai está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não sentirão mais frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Cada um de nós, meus irmãos, talvez aqui já passou pelas mais diversas experiências na vida. Pessoalmente, eu nunca escutei de um filho meu, por exemplo, dos meus 3 filhinhos, pai, eu estou com fome. Eu sempre tinha algo para dar. Imagina a mãezinha que escuta um filho, uma filhinha, que criança às vezes sente fome, fala, mamãe, eu estou com fome, meu filho, não tem nada. Não tem nada para mim te dar. Eu não gostaria de passar por isso. E às vezes está no alcance nosso ajudar alguns irmãos ou irmãs nossos, que são pais ou mães como a gente, a atenuar esse quadro. Está no nosso alcance. Imaginem, por exemplo, pela história que devia ser no hemisfério norte. O que é o inverno nos países da Europa, por exemplo? É rigorosíssimo. São temperaturas aí que se aproximam de 15, 10, 5, 0 graus ou temperaturas negativas. O que é uma criança não estar agasalhada no frio? Ou sentir fome? Porque é justamente o alimento que permite que o metabolismo humano aqueça o corpo e se mantenha apto a enfrentar uma temperatura muito baixa. E ela ajudava justamente nisso. Se entre elas alguma adoece, não esconderão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que ela necessite. Só que ela ainda faz mais. Olha o que ela faz, logo depois que ela atende a família. Dali,
ela vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Ela não simplesmente atende a necessidade deles, ela pensa o seguinte: coitado, o pai deve estar lá aflito, sem saber como é que está a esposa e os filhos. Eu vou lá. Falou: meu senhor, deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupe não, cuide aí de sua saúde, está todo mundo lá bem atendido, não está faltando pão, o agasalho, nem o carvão ou a lenha para o forno, estão todos aquecidos e bem cuidados, só fique tranquilo. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que leva aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Então isso não era só com uma família, era com mais de uma. Não lhes pergunta qual a crença que professam, pois considera, não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Então ela ajudava indistintamente. Não importava, se gostava, se era católico, judeu, protestante, se tinha um espectro político de esquerda, de direita ou de centro, nada disso importa. Terminado o seu giro, diz para si mesmo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. Ou seja, ninguém sabia o nome dela, onde ela morava, mas quando ela chegava, para eles era o quê? Deus mandou um anjo para nos amparar. De noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Quantas preces aquela senhora recebia? Quantas mães agradecidas, crianças que ao dormir, quando tinham alimento ou agasalho, pensavam nela e falavam: oh meu Deus, proteja aquele anjo de Deus que vem aqui em casa. Qual que é o efeito disso, gente? O que é uma oração sincera dirigida a Deus, partindo de um coração de uma mãe, de um pai, repleto de sentimento de gratidão? Qual que é o benefício que a gente usufrui disso? É incalculável. Incalculável. Nenhum de nós pode imaginar o que são as bênçãos que partem de um coração agradecido ao bem que a gente algum dia pôde fazer. Por que usa um traje tão singelo? Para não insultar a miséria com seu luxo. Vejam que interessante. O luxo é uma ofensa à miséria. Quanto mais simples a gente puder vestir-se e manter-se, é melhor. Talvez o luxo que a gente busque seja o necessário que falta para alguém. A gente, meus irmãos, enquanto sociedade, enquanto humanidade, às vezes a gente se preocupa com as necessidades alheias e infelizmente vemos na questão política, na administração das coletividades, o grande problema. A gente se preocupa em excesso às vezes com o político A ou B ganhar, com uma ou outra ideia política governar a coletividade, sem que a gente perceba o seguinte: o maior problema não é esse. O maior problema é o egoísmo que ainda existe em cada um de nós. A vaidade e o orgulho. Os nossos governantes refletem o povo. Se nós, enquanto povo, mudarmos as nossas pequenas atitudes do dia a dia naquilo que está ao nosso alcance, não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde, alguém que se esforce em agir como a gente age, vai ser elevado ao poder e ali vai agir de maneira diferente. Essa é a preocupação central nossa. A mudança do mundo para um mundo melhor parte da nossa mudança íntima, de uma nova postura que nós precisamos adotar. Por que ela se faz acompanhar da filha? Para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência.
Ela levava a menininha para quê? Minha filha, você precisa desde cedo conhecer o que é a miséria, conhecer o que é a necessidade das pessoas, conhecer o tanto que você tem, para você aprender a dar valor. O que um pai e uma mãe ensina com isso, por exemplo, para um filho? Um filho que presencia e acompanha um quadro desse, talvez ele vai ter outra postura sobre desperdício, vai ter outra postura sobre a generosidade, sobre a ajuda que ele pode prestar. Tanto é que ela já tinha essa iniciativa, igual nós vamos ver aqui, ó. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: o que você pode dar, minha filha, quando você ainda não tem nada de teu? Ou seja, você ainda não possui nada para poder doar para as pessoas. Se eu te passar nas mãos alguma coisa para que dês a outra, qual vai ser seu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Aí ela vem e fala com a filhinha o seguinte, ó: quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Você vai me ajudar a curar uma ferida. Você vai me ajudar a dar banho numa criança. Você vai me ajudar a trocar um curativo. Ora, dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprenda, minha filha, a fazer obras úteis e você então vai confeccionar roupas para essas criancinhas. Então é o seguinte, outra coisa, você vai aprender a costurar. E costurando você vai me ajudar a fazer uma mantinha para um bebê, um casaquinho para uma criança pequena, né? Você vai me ajudar a fazer um cobertor. Tudo isso você vai estar dando de você mesmo. E aí, meus amigos, a alegria que a gente tem nessa casa de ensinar isso aqui há muitos anos, né? Há muitos anos, aqui eu já vi aqui algumas alunas que aprenderam a bordar aqui no solar desde pequeninas, e outras continuam costurando até hoje. Já adultas ajudam na costura lá embaixo, ajudam a bordar aqui na aula de bordado que a gente tem há algumas décadas e que funciona. Desse modo, você vai dar alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que Jesus ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ou seja, ela tinha, além dessas iniciativas, uma vida aparentemente normal, né? Ajudava ali, estava junto do marido, cuidava dos filhos, tinha as rotinas domésticas. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da aprovação de Deus e da sua consciência. Certo dia, imprevista circunstância levou-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender artesanatos. Essa, ao reconhecê-la, viu que era benfeitora. Silêncio, pediu-lhe a senhora: não digas nada a ninguém. Ou seja, minha filha, não fala nada não, né? Não fala que eu moro aqui, nem o que eu faço por você não, porque a intenção dela era justamente ocultar todo o bem que ela podia fazer, que estava ao alcance dela. Pois bem, meus irmãos, esse é o grande desafio para nós cristãos: antecipar a necessidade, ir ao encontro da necessidade antes que a gente seja solicitado, antever quem precisa e que está à nossa volta. E às vezes isso se dá tanto no círculo de irmãos nossos que passam situações mais difíceis, no aspecto financeiro e material, nos bairros mais simples, nas comunidades mais simples, como às vezes até mesmo entre amigos e pessoas queridas nossas, que a gente precisa ter a necessária percepção, a necessária sensibilidade para não deixarmos essas oportunidades passarem em vão. E é nesse ponto que nós vamos trazer aqui uma segunda lição, que é para nós um verdadeiro tesouro. Essa lição, meus irmãos, é intitulada A Amizade Real. Está no livro Alvorada Cristã,
que nós costumamos recomendar para que a gente faça o culto do Evangelho no lar, com nossos filhos, ou com os netinhos, para quem já os tem. E são lições que servem tanto para a criança e para o jovem, como servem muito para nós adultos. Nós somos reeducados a partir dessas lições. Vejam que beleza esse episódio trazido por Ney Lúcio, que vai nos ensinar e vai dar continuidade para a gente no nosso estudo de hoje. Um grande senhor que soube juntar sabedoria além da riqueza, auxiliava diversos amigos pobres na manutenção do bom ânimo, na luta pela vida. Sentindo-se mais velho, chamou seu filho à cooperação. O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens. Então havia um senhor cujas circunstâncias da vida permitiram com que ele tivesse uma boa situação financeira, material, e ele então se preocupava com amigos com quem ele conviveu ao longo da vida e que tinham uma situação de mais dificuldade em relação àquela que ele conseguiu alcançar. E distribuía ajudas mensais em benefício deles, além do carinho e da gentileza que partia do coração dele. Como ele percebeu que os anos foram passando, o inverno da vida se aproximava pela velhice, ele resolveu então chamar o filho para dar continuidade naquele trabalho que ele desempenhava. Para começar, enviou-o à residência de um companheiro de muitos anos, ao qual destinava 300 cruzeiros mensais. Então ele falou o seguinte: meu filho, inicialmente você vai até a casa de um amigo meu, a quem eu mando todo mês 300 cruzeiros. Imaginemos hoje R$300, né? O jovem seguiu-lhe as instruções. Viajou 6 quilômetros e encontrou a casa indicada. Contrariando-lhe a expectativa, porém, não encontrou um pardieiro em ruínas. O que aquele rapaz esperava? Ele achava que ele iria chegar numa casinha, como a gente diz hoje em dia no popular, caindo aos pedaços. Uma casinha muito pobre, uma morada muito precária. Chegou lá, não era isso que ele observou. O domicílio, apesar de modesto, mostrava encanto e conforto. Flores perfumavam o ambiente, e um linho muito branco vestia os móveis com beleza e decência. O beneficiário de seu pai cumprimentou-o com alegria efusiva e, depois de inteligente palestra, mandou trazer o café num serviço agradável e distinto. Então, aquele senhor que o pai ajudava era uma pessoa de uma postura muito nobre, uma conversa boa, parecia alguém assim instruído. Conversou com ele, o recebeu com muita atenção e carinho, mandou servir um café, veio lá um café gostoso, talvez lá uma quitanda, igual a gente fala hoje em dia, é tão comum aqui no nosso estado, um biscoitinho, um pão de queijo, enfim. Apresentou-lhe familiares e amigos que se envolviam felizes num clima de enorme saúde e contentamento. Observando a tranquilidade e a fartura que ali haviam, o portador voltou ao lar sem entregar o dinheiro. Então o que o rapaz pensou? Uai, essa casa que meu pai mandou aqui, ele deve ter se enganado. Olha lá, eu tomei um café bom, comi um biscoito que às vezes não tem nem em casa, tinha um pão de queijo bom, enfim. Eles não estão passando necessidade, Resolveu voltar para casa sem entregar o dinheiro que o pai havia pedido. Para quê? Pensava consigo mesmo. Aquele homem não era um pedinte. Não parecia guardar problemas que merecessem compaixão e caridade. Certamente seu pai se enganou. De volta, explicou ao velho pai com detalhes o que viu, devolvendo-lhe o dinheiro que havia levado. O ancião, contudo, após ouvi-lo calmamente, retirou mais dinheiro da bolsa
dobrou a quantia e falou com o filho: meu filho. Então o que acontece? Ele tirou mais R$300 da bolsa, entregou para o filho e falou com o filho o seguinte: ô meu filho, você fez muito bem voltando aqui em casa. Não sabia que o nosso amigo estivesse sob mais amplos compromissos. Não sabia, né, que ele já tinha netinho, que ele já tinha nora, que ele já tinha lá um outro genro que chegou na casa dele, enfim. Volte na casa dele e, em vez de 300, entrega-lhe 600 cruzeiros todo mês em meu nome daqui por diante. A sua nova situação reclama recursos duplicados. Mas pai, falou o rapaz, não se trata de uma pessoa em situação miserável. Pelo que eu percebo, o lar dele possui tanto conforto quanto o nosso. Mas que notícia boa, meu filho. Que coisa boa que você está me dizendo. E imprimindo leve censura, a voz conselheiral acrescentou: prestem atenção, meus irmãos, agora no que aquele pai vai falar com o filho. Depois que o filho, retrucou ele dessa forma. O pai era muito sábio, muito mesmo. E o pai disse assim para o filho: olha, meu filho, se não é lícito dar remédio aos sãos e esmola aos que não precisam delas, semelhante regra não se aplica aos companheiros que Deus nos confiou. Quem socorre o amigo apenas nos dias de extremo infortúnio pode exercer a piedade que humilha em vez do amor que santifica. Quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muitas vezes não encontrará senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Não devemos exigir, meu filho, que o irmão de jornada se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a ele em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte seria crueldade e dureza. Estendamos-lhes nossas mãos e façamo-los subir até nós, para que nosso concurso não seja orgulho vão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros, pouquíssimos, aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando para eles, sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Volta, pois, e atende ao meu conselho, para que a nossa afeição constitua sementeira de amor para a eternidade. Nunca quis improvisar necessitados em torno da nossa porta, e sim criar companheiros e amigos para sempre. Foi então que o rapaz, envolvido na sabedoria do pai, cumpriu o que lhe foi pedido, compreendendo a sublime lição da amizade real. Essa página, meus irmãos, é outra meta que nós temos. Será que um dia a gente vai, mesmo que a gente não esteja numa situação de abastança material, mas dentro daquilo que está ao nosso alcance, pensar como aquele senhor pensava? Antecipar a necessidade de quem está à nossa volta, às vezes dentro do seio da família, tentando adivinhar a necessidade da pessoa antes que ela nos procure e nos peça, dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Quanto mais nós caminharmos para isso, mais nós vamos caminhar para construir nessa vida a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós vamos pedir ao Carlos para fazer a prece de encerramento. Deus de amor, de bondade, de justiça, que enviou Jesus Cristo, nosso bom e amado Mestre,
que veio nos ensinar o amor sob a forma da caridade desinteressada e oculta aos olhos do mundo. Agradeço pelas lições que nós recebemos aqui, valiosas, e nós pedimos que a luz do Evangelho seja o nosso guia nessa nossa caminhada de evolução moral e espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo o sempre. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a fila. Atenção, vai ter médicos para adultos. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.